Amor e adultério. Na tradição histórica, antropológica, sociológica do povo judaico, surge uma pérola dentro dos conteúdos trazidos por Moisés e que ficou para a posteridade até os nossos dias como uma referência de comportamento desafiadora até hoje. Não adulterarás. Essa proposição, ela guarda significado muito profundo. E Allan Kardec, em analisando-a, propõe uma maior elasticidade quando toma a figura de Jesus, que trata dessa questão, trazendo um outro colorido de subjetividade e, igualmente, propondo a análise do processo de adulterar para além daquele que nós tomamos ordinariamente como conceito na relação homem-mulher ou na relação de conjugalidade. Jesus, ao seu tempo, dizia que quando alguém já visualiza uma mulher e a deseja, no seu coração já está cometendo o adultério. E Allan Kardec passeia descrevendo, analisando, propondo reflexões muito enriquecedoras para poder iluminar esse aspecto que está na tradição judaico-cristã e que nos é útil até a atualidade. Efetivamente, quando consideramos a relação de conjugalidade, essa visão mais centrada, mais específica, mais singular, para a qual os nossos olhos logo se voltam, nós percebemos que o tema por si mesmo já é de uma complexidade imensa, porque é muito difícil analisar a questão de quem é que a adultera. Na tradição judaica, prescrevia-se até o apedrejamento em praça pública, na entrada da cidade, do adúltero e da adúltera, como forma de exemplificação e para ficar como demonstração de comportamento inadequado que deveria ser combatido e o comportamento correto que deveria ser observado na cultura há 3.000 anos atrás, aproximadamente. Então, o relacionamento de adultério, ele é um relacionamento que envolve várias interfaces. Porque o processo de ruptura com o outro no campo da fidelidade, analisando a conjugalidade do casamento, portanto, ela requer de que se perceba de que é um processo interacional. É difícil avaliar, senão a consciência de cada um, o que cabe no escorregão que alguém dá quando rompe com a fidelidade ou o compromisso assumido. Porque quem tomba, para o qual nós nos voltamos sempre para a condenação, quase sempre também tem mãos ocultas que impulsionam o outro à queda. Às vezes é o parceiro que foi, ou a parceira que foi vitimado, que se sentiu lesado, mas o quanto esse parceiro ou parceira contribuiu para que aquele pudesse declinar de manter o compromisso assumido. O quanto direta ou indiretamente eu estou empurrando o outro para o deslize. O quanto a atitude de irresponsabilidade do outro em relação ao compromisso assumido, o quanto eu tenho de contribuição no campo de poder ser um agente de fermentação disso. Porque olhar unilateralmente é uma apreciação sempre muito precária, muito pequena. Porque relação é relação. Ninguém num relacionamento vence sozinho. Um relacionamento saudável não é por conta de A ou de B, é por conta de A e B, que consegue elaborar um relacionamento rico, profundo, guardando fidelidade, num acasalamento crescente. Então, quando alguém escorrega,
tem que se avaliar como é que era a relação, como é que ela se constituiu, em que bases, como é que ela estava se desenvolvendo, quem é que estava trazendo o que para a relação, eram tóxicos ou eram fertilizantes para a árvore do casamento? Quem é que trouxe as pragas? Quem é que depositava na relação ácidos? Quais eram, portanto, as sombras que encobriam e impediam a árvore do casamento de poder fazer a sua fotossíntese da conjugação amorosa? Enfim, como eu me posicionei em relação ao outro e o quanto, junto com o outro, eu sou corresponsável. Às vezes quem cai é mais vítima do que efetivamente aquele que se ficou na posição do lesado. É natural que você que está me ouvindo deve estar achando isso um absurdo, na medida em que fica claro que quem declinou, quem traiu, o homem ou a mulher, esse é o culpado. Essa é uma análise simplória. Uma análise que apenas busca, mediante um ajuizamento superficial, encontrar um culpado para estabelecer a condenação, a execução e finalizar de forma muito estreita e superficial um processo de adultério dentro de um casamento. Quando ampliamos, nós vamos perceber que cada um traz a sua cota. Quando percebemos, vamos analisar que cada um também tem uma história de vida e cuja relação, que hoje se mostra frágil, ela também vem como exemplos de maus exemplos na história de um, de outro, de ambos, dos pais, das famílias de origem, e que muitas vezes nós trazemos para o nosso relacionamento conjugal e para a família que construímos muito das nossas deficiências dos nossos pais, que por sua vez dos nossos avós. Há uma interação e há um processo de importação de mandatos e de comportamentos distônicos, negativos, que nós nem nos damos conta porque eles são inconscientes, eles vêm conosco pelo processo da educação e nós somos adultos às vezes tão imaturos, tão inconsequentes, às vezes um pouco menos do que os nossos pais o foram. E nós nem sabemos que herdamos deles mandatos negativos, scripts psicológicos extremamente reduzidos, que desaguam num relacionamento, no seu empobrecimento, às vezes no relaxamento, no achincalhe, na desqualificação, no assédio moral, na violência sutil, e que, por último, resulta às vezes num processo de traição sexual propriamente dito. Há uma história tão grande, tão profunda, que quando nós vamos aprofundando, é muito difícil eleger um culpado. Então, como é que se pode aprofundar isso? Vejamos no próximo bloco. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da Fé. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Portanto, Jesus tinha razão no seu tempo, quando trouxeram uma mulher que foi encontrada cometendo o ato de adultério em flagrante. Mas vejam, não trouxeram o outro. Se foi em flagrante, tinha o outro. A lei mandava apedrejar os dois. Por que trouxeram só a mulher? Já era injusto. Aonde estava o marido da mulher? Qual foi a contribuição para que aquela mulher cedesse? Aonde estava a contribuição da sedução do outro? Esse processo era tão intricado e os judeus à época pegaram-na para tentar encurralar Jesus, que propuseram-lhe de que ele deveria então expressar se deveria se apedrejá-la ou não. Era na verdade uma cilada, porque o que ele dissesse, eles teriam motivos para enxovalhá-lo. Se dissesse apedreja, ele estava sendo a favor da pena de morte. Se ele dissesse não,
Ele estava ainda contra Moisés. Era, na verdade, uma sinuca. E Jesus se sai com aquilo que é o que precisamos fazer hoje no aprofundamento das análises. Ele diz: aquele que está sem erro, seja o primeiro a tirar a pedra. É interessante porque não fica ninguém na praça. Todos vão embora. A começar pelos mais velhos, porque tinham mais errado. Depois os mais novos. E ficou ele e a mulher. Quando nós fazemos essa reflexão, nós vamos avaliar de que efetivamente todos temos culpa. Todos temos responsabilidades. Se não no adultério conjugal, temos outras formas de adulterar, porque o adultério está no sentido muito amplo. E de que aqueles homens pegaram aquela mulher para pato, como se diz coloquialmente, para boi de piranha. Queriam depositar nela todas as suas mágoas, as suas raivas. Na verdade, aquela mulher era vítima muitas vezes. E aqueles homens, aquela população, ao invés de olharem-se para si próprias, aquelas pessoas, elas colocaram a mulher, que era uma forma de poder colocar toda a sua raiva, que tinham de si mesma, numa pessoa que era a culpada e deveria ser a condenada e a executada. Mas quando Jesus propõe psicoterapeuticamente a reflexão, então, quem tem erros seja o primeiro a tirar a pedra. Todos começaram a refletir que tinham erros, talvez mais graves do que aquela mulher ou igual, e todos não se sentiram com autoridade para apedrejar aquela mulher. Todos se sentiram que estavam sendo parte daquela mulher, de que no comportamento daquela mulher tinham suas culpas também ali depositadas, projetadas, de que na verdade todos ali efetivamente eram culpados, de que todos estavam no mesmo lugar comum do ser humano que erra e acerta por ensaios. E é curioso o que Jesus diz: eu também não te condeno, quando se viu a sós com a mulher. Mas ele não diz assim: você é inocente, você não errou. Não diz isso, ele diz apenas: vai e faz de um jeito diferente, não tornes a errar, caracterizando profundamente de que aquela mulher não tinha agido de uma forma que fosse ecológica para o seu equilíbrio e que, portanto, dentro dessa perspectiva, ela precisava rever o seu comportamento, rever a sua análise para poder agir de uma forma diferente, a fim de que ela não sofresse, não ser julgada pelos outros, ela não se pudesse se inculpar. Esse olhar de Jesus, efetivamente, ele é próprio, profundo, porque ele levanta a mulher e diz que ela deva ir, que ela deve avançar, de que ela não devia ficar paralisada no remorso, na culpabilidade tóxica, de que ela deveria seguir. Essa análise é formosa, porque não é da cumplicidade com os erros, mas também não é do juiz que julga, sentencia e executa uma pessoa. Nós não precisamos de juízes, nós temos a própria consciência. Precisamos de braços amorosos para que o amor que está oculto em nós possa se manifestar e ter passagem, assumindo as responsabilidades dos nossos próprios atos e fazendo as correções e os aprendizados necessários. Há alguns mais simples, outros mais complexos, mas a destinação do ser humano é sempre aprender, é sempre crescer, mesmo que ele se equivoque de uma forma muito grave. Mas o ser humano foi feito para ser feliz, para poder se iluminar. E quando ele comete um erro na área da conjugalidade ou outra, qualquer que seja a área, o importante dele é se levantar, ir, como diria Jesus. E não fazer daquele mesmo jeito, não voltar a pecar. Pecar, a palavra significando etimologicamente, dentro da concepção grega, hamartia, alvo. Não errar o alvo novamente, ela errou o alvo, não foi acertado para ela em relação à sua própria ecologia afetiva, emocional e conjugal, o jeito que ela fez. Ela deveria fazer de uma forma diferente. Isso que ele diz a ela, ele diz à humanidade inteira dos nossos dias, que na praça pública da própria consciência se sente que errou aqui e ali e que se precisa se rever para levantar-se da culpabilidade imobilizante e fazer o aprendizado
saindo numa jornada de auto-recuperação a fim de marchar na direção do seu processo iluminativo. Então, como veem, quando há um adultério, voltando para o casamento doméstico, quando há um adultério entre um casal, namorados ou conjugados, efetivamente ali tem muito mais conteúdos de vida que precisam ser analisados e de que dificilmente alguém poderá deter a peça desse processo e fazer uma análise com tanta profundidade ao ponto de dizer quem é culpado. Mas se houver amor, talvez possamos ajudar aqueles que estão envolvidos na situação a que possam, cada um diante da sua própria consciência, sair da esfera da condenação para a esfera da reflexão, sair do remorso para o arrependimento e sair do movimento de culpabilidade tóxica para uma postura de responsabilização. E cada um vai saber de si, cada um vai saber da sua cota. E essa cota, muito provavelmente, tem a ver com uma história de vida que vai para além da sua própria geração, de que é transgeracional, no sentido de que conteúdos de vida mal vivido, eles são aprendidos pelos filhos, que passam para os netos, e que às vezes, se não tem uma religião, não tem um estilo de vida adequado, eles se repetem e às vezes se repetem de forma pior. Então, o que fazer diante da proposição do não adulterarás? Vejamos no próximo bloco. Por isso, caros amigos e amigas, não adulterarás ecoa até os nossos dias. E a fala de Jesus do adultério, quando se faz dentro do coração, mesmo que não numa ação, já é uma reflexão para que possamos avaliar as nossas disposições internas. Mas, segundo a análise kardeciana, muito para além dos aspectos afetivo-emocionais que envolvem uma conjugalidade, uma dupla afetiva. O não adulterarás no sentido bem abrangente, de poder abrir mão das leis de amor que nos regem a existência. Você adultera todas as vezes que você não observa algo que fere a você ou ao outro. Nós não adulteramos sexualmente, somente, afetivamente, num relacionamento romântico. Nós cometemos adultério quando subornamos um guarda, nós adulteramos quando subornamos um vizinho, quando passamos por cima de uma secretária, adulteramos quando violamos uma consciência, adulteramos quando nós enganamos um funcionário público para poder obter determinados benefícios de atendimentos sociais. Nós adulteramos quando, na posição de um gestor público, enganamos a população. Nós adulteramos quando corrompemos ou nos deixamos corromper conscientemente. Nós adulteramos no cotidiano, quando lesamos as leis que regem o nosso próprio corpo, adulterando a nossa economia, dando para o nosso corpo ingredientes que não fazem parte da sua
experiência biológica normal, ou quando subtraímos aquilo que é essencial para que ele possa se colocar. E adulteramos, inúmeras vezes, quando nos colocamos nas relações afetivas, independente do aspecto romântico sexual, e não observamos os nossos laços de fraternidade. E usurpamos e promovemos assédio moral, violamos alguém, violentamos outro alguém emocionalmente. Isso são outros tantos adultérios que nós cometemos dentro e fora de casa. Adulteramos quando massacramos o nosso filho com expressões inadequadas, indo para além da nossa posição de pai e de mãe para sermos seus opositores ou seus carrascos, em função de cobranças inadequadas ao seu psiquismo infantil. Adulteramos nossos avós quando fazemos que não ouvimos ele nos chamar, quando desconsideramos um pedido que é quase que uma súplica. Quantos adultérios nós cometemos? Então, Allan Kardec tem razão. Nós precisamos reavaliar o nosso comportamento e buscarmos no amor a excelência dessa virtude que deverá trazer para a observância das leis divinas, a fim de que sejamos cada vez mais conscienciosos no trato da nossa relação com as coisas, com as pessoas e com o divino. Observando de que tudo que fazemos tem que respeitar uma homeostasia social, uma ecologia social, uma ecologia intrapessoal, uma ecologia pública, uma ecologia energética. Porque quando eu adultero, eu me conecto com espíritos que às vezes têm a mesma índole nossa e que nos incrementa para cometer delitos. Mas quando eu amo, igualmente se estabelece conexões espirituais de alta qualidade, com a qual eu me sinto estimulado, apoiado, para que eu possa me manter no bom caminho. E quando eu faço isso, essas nobres entidades, percebendo que o amor passa a reger a minha vida, elas passam a nos inspirar para que possamos cometer menos delitos, entre aspas, nesses nossos ensaios do cotidiano, para que a gente possa adulterar menos e poder cada vez mais amar mais. Amar o nosso filho, nosso avô, nosso irmão do trabalho, nosso viandante da via pública, nosso companheiro de religiosidade, o nosso irmão que está do outro lado do planeta cometendo crimes, enfim, até aquele que num relacionamento afetivo e amoroso cometeu um delito e fracassou no compromisso da manutenção da relação e cometeu uma traição. Até esses. Pelo exercício de uma amorosidade crescente, nós vamos nos gabaritando e tendo as chances de poder perdoá-lo, perdoá-la, perdoando a nós mesmos, porque já sabemos que ninguém cai sozinho. E nessa atitude de amorosidade, o epicentro da ocorrência infeliz deixa de ser a mulher, a culpa, o remorso, o escândalo, para ser o amor, que passa a ser a compreensão, a compaixão, o perdão, a nova oportunidade que se abre. Esse é o nosso grande desafio, na observância desse mandamento que vem lá de longe, e que antes que ele se faça externamente, Jesus já dizia que no nosso coração, quando acontece, nós já estamos energeticamente num processo de adulteração das nossas energias psíquicas. Antes que a gente cometa um ato, psiquicamente a gente já está atrapalhado. Ele nos chamava, portanto, para além da atitude, observar o que vai na intenção, no nosso íntimo, na nossa subjetividade, a fim de que
pudéssemos abortar um crime que poderá ser cometido se houver vigilância, atenção. E preventivamente seremos capazes, pelo amor, de evitar que essas ocorrências, com todas as suas consequências negativas, se dê. E seremos um exemplo de bom exemplo, porque o amor terá marcado a sua posição e terá aberto passagem para que o ser humano continue a sua jornada evolutiva na direção do divino.